Olá, eu sou o professor Joab e a nossa aula de física hoje é sobre o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai nos mostrar a relação entre força e aceleração. Sempre que existe aceleração, existe a aplicação de uma força sobre o objeto. A aceleração é a grandeza que define a variação da velocidade. Ela nos mostra, em função do tempo, de quanto em quanto o valor da velocidade vai aumentando ou de quanto em quanto o valor da velocidade vai diminuindo. Sempre que existe aceleração, existe uma força sendo aplicada sobre o objeto. A segunda lei de Newton nos mostra isso. Ela é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Não existe uma lei de Newton mais importante do que a outra. Ela só é conhecida como princípio fundamental da dinâmica porque em diversos aspectos ela pode ser aplicada, por ser a única lei de Newton que apresenta uma equação, uma fórmula matemática. Das três leis, essa é a única que apresenta essa equação. E o que ela vai nos dizer? Que a força resultante que atua sobre um objeto é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração. Repare que só existe força se existir aceleração. A massa do objeto está aqui representando a inércia. Lembra que a massa é a medida quantitativa da inércia. Então essa massa está aqui fazendo o papel da inércia do objeto. A força é igual a massa vezes a aceleração. A força é resultante porque se existirem mais de uma força sendo aplicada sobre o objeto, nós devemos determinar a força resultante, aquela que sozinha faz a função de todas as forças atuando sobre o objeto. As unidades de medida para essas grandezas são as seguintes. A força resultante vai ser dada em newtons, unidade que, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, vai fazer homenagem ao próprio Isaac Newton. A massa deve estar calculada sempre em quilograma e a aceleração deve ser apresentada sempre em metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as unidades de medida e essa é a equação que representa a segunda lei de Newton. Uma força aplicada sobre o objeto é igual ao produto da massa pela aceleração do objeto. Olha só, vamos fazer um exemplo para a gente aplicar a segunda lei de Newton. No intervalo de tempo de 30 segundos, uma lancha de massa 120 mil quilos é acelerada a partir do repouso até a velocidade de 15 metros por segundo. A força resultante média em newtons que atuou sobre a lancha nesse intervalo de tempo foi de... Vamos observar algumas coisas no enunciado. Primeiro, no intervalo de tempo de 30 segundos, a lancha com massa de 120 mil quilos é acelerada a partir do repouso. Isso indica que a primeira velocidade da lancha é zero e que em 30 segundos ela atingiu a velocidade de 15 metros por segundo. Então, nós podemos entender que esse é um movimento do tipo acelerado, onde a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. E a ideia do exercício é determinar a força que fez a velocidade aumentar de 0 até 15 metros por segundo em apenas 30 segundos de atuação. Bom, para aplicar a segunda lei de Newton, nós precisamos da massa do objeto, e nós temos 120 mil quilos, e da aceleração. Essa informação não foi dada no exercício, mas ele nos deu formas de encontrar a aceleração. A definição básica de aceleração nos diz que a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. O que nós temos lá? Inicialmente, a lancha estava parada e depois de 30 segundos, a velocidade dela era 15 metros por segundo. Ou seja, a aceleração, a variação de velocidade da lancha é 15, a velocidade final 15 metros por segundo, a velocidade inicial é 0, então houve uma variação de velocidade de 15 metros por segundo. Então, variação da velocidade, 15. Essa variação de velocidade aconteceu em 30 segundos, então o intervalo de tempo a ser considerado, 30 segundos. 15 dividido por 30 vai nos dar uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que a cada segundo que passava no relógio,
a velocidade da lancha aumentava meio metro por segundo. A velocidade foi aumentando gradativamente de meio em meio. Bom, se eu tenho o valor da aceleração, agora eu posso encontrar a força que foi aplicada sobre essa lancha, através da segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante sobre um objeto é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. Força resultante que atua sobre o objeto, massa. A massa da lancha, 120 mil quilos. Então, 120 mil quilos. Vezes o valor da aceleração, meio metro por segundo ao quadrado, vezes 0,5. Esse produto, 120 mil vezes 0,5, vai resultar numa força de 60 mil newtons. Esse é o valor da força que atua sobre a lancha, acelerando ela de 0 a 15 metros por segundo em 30 segundos de movimento. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal. Em caso de dúvida, você pode acessar os links aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!